Leitura da profecia de Daniel. Fiquei chocado. Em meu íntimo, eu, Daniel, fiquei aterrorizado com estas coisas, e as visões da imaginação me deixaram perturbado. Aproximei-me de um dos presentes e pedi-lhe que me desse explicações sobre o significado de tudo aquilo. Respondeu-me, fazendo-me conhecer a interpretação das coisas. Estes 4 possantes animais são 4 reinos que surgirão na terra. Mas os que receberão o reino são os santos do Altíssimo. Eles ficarão de posse do reino por todos os séculos, eternamente. Depois quis ser mais bem informado a respeito do 4º animal, que era bastante diferente dos outros, e o mais terrível de todos, com seus dentes de ferro e garras de bronze, sempre devorando e triturando. Calcando aos pés o que restava, e ainda a respeito dos 10 chifres, e sobre o outro que nascera e fizera cair outros 3, sobre o chifre que tinha olhos e boca, e que fazia ouvir uma fala forte, e era maior que os outros, eu continuava a olhar, e eis que este chifre combatia contra os santos e vencia, até que veio o ancião de muitos dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo para os santos entrarem na posse do reino. Respondeu-me assim: o 4º animal é um 4º reino que surgirá na terra e que será maior do que todos os outros reinos. Há de devorar a terra inteira, espezinhá-la e esmagá-la. Quanto aos 10 chifres do reino, serão 10 reis. Um outro surgirá depois deles, e este será mais poderoso do que seus antecessores, e abaterá os 3 reis, e articulará insolências contra o Altíssimo, e perseguirá seus santos, e se julgará em condições de mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues ao seu arbítrio por um tempo, por tempos e por um meio tempo. O tribunal se estabelecerá, e ao chifre será tirado o poder, até ser destruído e desaparecer para sempre. E então que seja dado o reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem sobre o céu, ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e a quem todos os reis servirão e prestarão obediência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos alerta sobre um risco silencioso, o de deixar o coração se tornar pesado, distraído ou endurecido pelas preocupações e excessos da vida. Jesus não fala apenas de comportamentos extremos, mas de tudo aquilo que lentamente nos afasta da vigilância interior. Quando a alma se acostuma com o automático, quando a fé se esfria, quando o cuidado com o espírito se enfraquece, o coração perde a sensibilidade para perceber a presença de Deus. É nesse estado que a vida espiritual se torna vulnerável, como uma porta aberta sem perceber o perigo que se aproxima. Jesus nos chama a um estado de atenção amorosa, não de medo. Vigiar significa viver conscientes, presentes, conectados com o essencial. Orar a todo momento não é repetir palavras sem parar, mas manter o coração habitado por Deus, mesmo enquanto trabalhamos, cuidamos da casa, enfrentamos desafios ou celebramos alegrias. A oração nos fortalece, nos dá clareza e nos ensina a caminhar sem perder o foco. O cristão vigilante não vive apavorado, mas preparado. Não vive tenso, mas desperto. Não vive disperso, mas ancorado na fé. O Filho do Homem virá e esse encontro será inevitável para todos nós. Jesus deseja encontrar um coração vivo, sensível, desperto. Um coração que escolheu a luz mesmo em meio às tempestades do cotidiano. A vigilância não é um bardo,
mas uma forma de liberdade. Quem permanece atento não é surpreendido pela escuridão, porque carrega consigo a chama da fé. Que hoje seja um convite para revisarmos o peso que carregamos no coração. Que tudo o que nos distancia da presença de Deus seja abandonado com coragem, e que o Espírito Santo nos sustente na vigilância, na oração e na esperança. Que nossos passos permaneçam firmes, e que quando o Senhor vier, nos encontre de pé, com o coração aberto e luminoso. Amém.